Olá, bom dia. Meu nome é Virgínia. Trabalho na VCP e estamos iniciando mais um curso aí do movimento Todos pela Construção. Esse movimento é uma iniciativa da Eto Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Hoje nós vamos ter o João falando sobre telas soldadas de concreto, o conceito IBTS. O João é um engenheiro civil, também formado em engenharia de segurança, mestre em engenharia de materiais, tem um curso de administração de marketing, gestão de produtos e hoje é diretor do IBTS, Instituto Brasileiro de Telas Soldadas. João, tudo bem? João Batista? Tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia. Muito obrigada. Muito prazer por estar aqui. Agradeço a todos aqui que estão nos ouvindo. Nós já tem várias pessoas te dando bom dia aqui no chat e nós vamos começar. Eu esclareço que quem quiser deixar suas perguntas pode fazer suas perguntas através do chat, elas serão respondidas ao final da apresentação do João. E também eu também deixarei aqui no chat o link para acesso a essa apresentação, porque todos os cursos que estão sendo realizados no Todos pela Construção estão disponíveis no YouTube, no canal do YouTube do Todos pela Construção. Eu deixarei o link, porque a do João também estará gravada lá, tá bom, João? Ok. Uma boa apresentação e daqui a pouco eu retorno para a gente conversar mais. Tá ok. Obrigado, bom dia a todos. Conforme foi feita minha apresentação, sou do IBTS, Instituto Brasileiro de Telas Soldadas, né? A gente está aí, a gente preparou uma apresentação para hoje que fala sobre as telas soldadas para o sistema parede de concreto. Na realidade, é a conceituação, né? Com relação ao uso da tela para esse sistema específico, que tem algumas características sobre as quais nós vamos falar durante a nossa apresentação, ok? Antes da gente começar a entrar diretamente no tema tela para parede, eu gostaria de abrir um pouco para a gente pensar sobre quando se busca a contratação de um determinado serviço, né? Então, nós estamos no momento de pensar, né, no momento de refletir, no momento de buscar conhecimento, informação. Eu achei esse slide na internet, achei bastante interessante, que me fez pensar também, né, quando da contratação de um determinado serviço, seja ele qual for, né? A gente tem alguns vícios, algumas manias, né, que reflete bem esse slide, que está bem contida nesse slide aí, né? Por exemplo, se a gente quer um serviço rápido e barato, com certeza a gente vai ter um trabalho, um serviço mal feito, seja ele qual for. Se a gente quer um serviço barato, de qualidade, não pode ser rápido, né? Se a gente busca um serviço rápido e grátis, ele vai ser, provavelmente, um lixo, né? E se você quer algo grátis e de qualidade, é melhor você mesmo fazer, né? De modo que um serviço rápido, um serviço com qualidade, né? Ele tem um custo. Esse profissional tem que ser remunerado conforme o seu conhecimento, aquilo que ele vai te propor como resultado final. Okay? Então, eu gostei bastante desse slide por trazer essa reflexão, né? A gente vinha num momento de muito... A gente estava uma velocidade muito alta no nosso dia a dia, né? E a gente passa por cima de algumas coisas que agora a gente consegue refletir um pouco sobre elas, né? Muito bem, né? Falando da parte de serviços, né?
vamos aí para uma obra, né? Uma obra de sucesso, uma obra bem que atinja aquilo que você estava almejando em termos de solução, ela requer aí um projeto que seja bem dimensionado, que seja bem detalhado, um projeto que seja feito por um projetista que tenha conhecimento de quais são as características do sistema parede de concreto. É um sistema que é muito diferente de uma alvenaria estrutural, que é de uma estrutura moldada em loco, uma estrutura reticulada, né? É uma estrutura que tem características que devem ser respeitadas, né? E o projetista, evidentemente, ele tem que estar familiarizado com essas características. Não só o projetista de estrutura, mas todos os outros, elétrica, hidráulica, hidrossanitária, todos os projetistas devem estar, deve ter o conhecimento sobre as características, as necessidades que esse sistema requer, né? Em função disso, tem um outro elemento do tripé, que são os materiais especificados, né? Ou seja, não haver substituição daquilo que foi solicitado, que foi especificado por um projetista, né? E o terceiro tripé dessa obra de sucesso, daquilo que pode fazer uma obra de sucesso, é a parte de execução, dos profissionais envolvidos devidamente capacitados, treinados, para poder tirar o potencial máximo do sistema construtivo, seja ele qual for, né? Então, esse é um tripé que a gente deve sempre respeitar. Falhando em um deles, nós com certeza teremos problema com relação ao resultado final. Então, é bom a gente sempre respeitar esses parâmetros, né? Muito bem. No caso da tela soldada, só fazendo um levantamento, expondo aí algumas vantagens que a tela soldada proporciona, não só para a parede, mas para o sistema construtivo como um todo, né? Todos os tipos de estruturas, né? Ela racionaliza o processo de montagem das armaduras, ela combate o desperdício de material em canteiro de obra, ela tem garantia dos espaçamentos entre os fios. Você tendo essa garantia, você tem um controle melhor da fissuração do concreto, né? Você tem um melhor posicionamento dentro da peça, do elemento estrutural, e a tela soldada proporciona aí o aumento da produtividade da mão de obra, né? Ou seja, uma equipe para armar uma determinada laje, uma determinada estrutura com vergalhão, quando se faz isso com tela, você terá que reduzir a quantidade de elementos envolvidos nesse processo. Porque a tela soldada é um material que chega pronto no canteiro de obra. Okay? Então, são algumas vantagens que a gente deve sempre pensar quando se vai fazer a opção por que tipo de armadura eu vou utilizar na minha estrutura de concreto. Muito bem. Então, a gente falou aí da parte de serviços, né? Aquele requisitos básicos, a gente falou sobre o tripé, né? E aqui eu coloco um exemplo, né? Por exemplo, de um projeto que foi mal detalhado em tela soldado, né? Então, a pessoa fez o dimensionamento da estrutura, ok? Obteve uma determinada área de aço, só que no momento de detalhar, ele não respeitou algumas características que o sistema construtivo requer. Então, eu pego como exemplo que a gente está trabalhando com um sistema que é uma escala alta, né? Por exemplo, essa aí é São Luís do Maranhão, são 4.500 unidades habitacionais. Vamos supor que um projeto mal detalhado, em cada obra, em cada unidade habitacional dessa, a gente esteja desperdiçando, por força de um mau detalhamento, 30 quilos de aço por unidade habitacional. Né? Se nós multiplicarmos isso, nós estamos falando que estamos perdendo 135 toneladas de aço, ok?
Uma outra coisa é que o sistema parede de concreto, ele requer a análise na minúcia, devido à sua escala muito grande, né? Um sistema reticulado, um sistema convencional, parede, viga, pilar, se você perde 100 quilos por pavimento, um prédio com 15 pavimentos, está perdendo 1.500 quilos, né? E isso o próprio sistema absorve. Porque se você for depurar o projeto para não perder esses 1.500 quilos, o projeto depurado fica mais caro do que o valor dos 1.500 quilos de aço perdido, né, desperdiçado, vamos dizer assim. No caso de paredes, é diferente, né? 30 quilos é um número extremamente pequeno para aço, né? E quando você pega a escala, nós temos 135 toneladas. Vamos em frente. Eu pego essas 135 toneladas e multiplico pelo quilo da tela, né? Nós vamos ter uma perda que gira em torno de R$ 574 mil. Isso devido a um projeto que não foi bem detalhado, respeitando-se as características do sistema e aquilo que nós podemos oferecer em termos de produto tela soldada, né? Vamos em frente. Se a gente pegar esse R$ 574 mil e dividir por um custo estimado de cada unidade habitacional, algo em torno de R$ 30 mil para a produção, né? Nós estamos jogando fora, só no quesito aço, algo em torno de 19 unidades habitacionais. Ok? Então, veja bem, o sistema parede, como ele está aí, ele sempre atende escala, grande escala, qualquer perda, ela passa a ser significativa. Isso para aço, isso também vale para concreto, vale para qualquer outro subsistema. Portanto, a fase de planejamento do sistema, né, ele é muito importante. A parte de projeto, a parte de projetistas devidamente capacitado, a parte de execução, né, a parte de logística é extremamente importante para a gente poder colher, retirado do sistema construtivo, o seu potencial máximo. Tá? Então, isso que eu apresentei serve como um alerta para aqueles que vão trabalhar com esse tipo de sistema construtivo, ok? Vamos em frente. Ele se subdivide em 3 grandes subsistemas: armadura, forma e concreto. Eu vou falar com vocês sobre a parte de armadura, né? Mas isso que eu falo vale para os outros subsistemas todos, ok? Muito bem. E quais são as características que esse sistema construtivo tem? Os elementos estruturais são moldados no local. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa fala, posso fazer a parede, uma laje pré-fabricada? Posso? Pode, mas isso não está contemplado pela 16055, né? Que os elementos são moldados no local, tornando-se aí uma estrutura monolítica, parede e laje moldadas juntas, né? Tornando uma estrutura monolítica. De modo que se você faz a parede e depois faz uma laje pré-fabricada, para poder fazer o uso da 16055, você vai ter que promover a solidarização desses 2 elementos estruturais de modo a torná-los monolíticos, né? Então, as formas são removíveis, isso também eu falo, porque nós temos sistema no Brasil que são formas incorporadas, formas de EPS, formas de PVC, né? No caso nosso, as formas são de alumínio, de ferro, de madeira, né, de polipropileno, forma de plástico, e essas formas são reaproveitáveis, elas são removíveis, né? E uma característica que é muito importante desse sistema, o ciclo, ele é extremamente curto, ou seja,
se produz uma unidade habitacional por dia, cada jogo de forma, né? Então, esse é um elemento chave do sistema, a sua velocidade, o seu ciclo curto, mas também desperta aí algumas preocupações, né? Como eu havia dito, todos os projetos têm que estar alinhados com essas características, arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, esgoto, e todos os outros têm que estar alinhados com essas características que o sistema requer, ok? Muito bem, quando se vai fazer um detalhamento de uma parede de concreto, algumas variáveis são muito importantes a gente analisar. Ou seja, o detalhamento depende se é um pavimento único, né, o seu pé direito, se são múltiplos pavimentos, o pé direito, somado a isso, a espessura de laje, mais o arranque ou a espera para receber a armadura do pavimento superior, a largura da parede, onde será aí modulado os painéis de telas. Se nessa parede nós temos a presença de esquadrias ou portas, né? As interferências que essas armaduras poderão sofrer durante o processo de montagem, a logística e outras interferências, tá? Então, eu vou passar por cada uma delas, porque, basicamente, quando a gente desenvolve, quando a gente detalha um projeto em tela, a gente tem que levar em conta essas variáveis, ok? E quando não se leva isso em conta, o projeto ele fica difícil para ser executado e o desperdício de material acaba sendo muito grande. Então, daqui para frente, a gente começa a tratar dessas variáveis, né? E, evidentemente, um projetista define um tipo de taxa diária de 0,92, portanto, é uma tela Q92, ok? Se você vai no mercado comprar uma tela Q92, você compra uma tela sem conversar com o fornecedor qual será a utilização desse produto, ele vai te fornecer uma tela 2,45 por 6. Então, se o projeto definiu lá, vamos supor, uma tela com tela Q92, 50 toneladas, e simplesmente a pessoa não respeita isso que a gente acabou de mostrar nos slides anteriores, ele acaba cometendo aí um erro que pode ser significativo para a rentabilidade do empreendimento. Então, isso que vocês estão vendo na tela é um projeto do tipo padrão, ok? Só que para a parede de concreto não pode ser um projeto, uma tela, um painel padrão. Ele deve seguir esse raciocínio que eu vou fazer com vocês daqui para frente. Por exemplo, se eu tenho aqui um pavimento único, um pavimento térreo, uma casa, uma unidade habitacional, cujo pé direito seja de 2,50 metros, no Brasil nós temos uma variação muito grande com relação ao pé direito, depende do código de obra, depende da região, depende de alguns fatores. Nós temos pé direito de 2,40, 2,50, 2,70, 2,60, 2,80 e por aí vai, né? Mas a armadura que eu vou introduzir nessa parede, ela tem que cumprir a altura do pé direito, somado o pé direito, 5 centímetros, de modo que essa armadura possa passar pela armadura positiva da laje, ok? Ele tem que criar aqui uma região de ancoragem, né? Então, a tela, que é a minha necessidade para eu armar essa parede, é o pé direito. Por que eu coloco o pé direito? Porque ele varia. Se for 2,60, vai ser 2,60. Se for 2,70, 2,70. No nosso exemplo, é 2,50. Eu somo a altura do pé direito 5 centímetros. Portanto, a minha necessidade para armar essa parede é de 2,55 metros, ok? E dessa forma eu não tenho perda
de aço, ok? Então, 2,55 é a minha necessidade. Muito bem. E qual é o painel o comprimento do painel que me dá a produtividade ideal, de modo que eu não tenha desperdício no canteiro de obra, de modo que me favoreça as características do sistema construtivo. Nós pegamos aí, o comprimento do painel vai ser a minha necessidade para pavimento único, vai ser a minha necessidade, que é o pé direito, somado 5 centímetros, né? Multiplicado por 2. Portanto, é o 2,55 vezes 2, o comprimento do meu painel, para que eu não tenha perda, é de 5,10 metros. E isso eu devo conversar com o meu fornecedor. Eu tenho que levantar esses questionamentos com o meu fornecedor, entendeu? Porque se eu levar aquele painel... uma outra coisa aqui. Observe que a armadura é uma armadura centrada, ou seja, ela está no eixo da parede, ok? Então, para que ela cumpra a sua função estrutural, temos que trabalhar com espaçadores específicos, né? E o mercado já solucionou esse problema. Hoje existem empresas que fornecem espaçadores para o sistema parede de concreto e que vai manter a armadura exatamente no eixo da parede, ok? Então, voltando aí, o comprimento do meu painel vai ser a minha necessidade, 2,55 vezes 2, 5,10 metros. Muito bem. Se eu pegar essa necessidade, ok? Eu não conversei com o meu fornecedor, falando para ele que é uma parede de concreto, identificando se o projeto foi ou não bem detalhado para o produto tela. Simplesmente você vai lá com aquela necessidade de uma área de aço 0,92, é uma tela Q92, ele vai te dar um painel padrão, 2,45 por 6. O que acontece? A minha necessidade é essa, 5,10 metros, ok? Eu estou jogando a minha necessidade dentro de um painel padrão. O que está acontecendo com isso, né? A minha necessidade 5,10, em cima, o comprimento padrão 6 metros. Eu observo que eu estou perdendo deste painel 0,90 metros, portanto, 90 centímetros. Eu não vou ter o que fazer com este pedaço de armadura. A pessoa fala, mas eu posso pegar este painel de tela que está sobrando e compor ele em outra parede. Realmente pode, né? Mas vamos voltar para as características do sistema, né? É um sistema que tem um ciclo extremamente curto, portanto, nós não podemos afetar a produtividade. Nós temos que ter uma equipe que tenha alta produtividade, senão nós vamos estaremos interferindo no ciclo de produção. E toda vez que você altera o ciclo de produção, altera o cronograma físico, você está afetando o seu cronograma financeiro, né? Então, veja, se a pessoa fala que pode utilizar, pode, realmente, está aqui, olha. Peguei aquele 0,90 e compus numa parede. Eu quero que você observe uma coisa. Cada diagonal representa uma posição. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Nós sabemos que quanto mais posição, menor é a produtividade, porque eu vou demandar mais tempo para montar a mesma armadura, né? E observe que eu tenho essa região de emenda entre painéis, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 regiões de emenda. Portanto, se eu crio mais emenda, eu crio mais perda de aço. Aço que eu não precisaria estar perdendo. Portanto, nós temos 2 elementos aí desfavoráveis a essa solução de reaproveitamento não racional. Eu aumento
diminua a minha produtividade, aumentando com isso a quantidade de painéis, né? Diminua a produtividade com essa situação, e aumento a minha perda de aço promovida pelas quantidades maiores de emenda entre painéis. Ok? Então, o mais fácil é eu conversar com a indústria e falar para ela, escuta, olha, a minha necessidade é um painel de 5,10 metros, né? O 2,45 é uma largura padrão, não se mexe nisso, porque o 2,45 ele está ligado à logística do produto tela da fábrica para o canteiro de obra, que é restringido pela caçamba do caminhão, que tem 2,50 metros, tá? Então, por isso que nós temos 2,45 metros. Você falando para a indústria que você precisa de 5,10 metros, ela vai entender da sua necessidade, vai produzir uma tela com 5,10 metros, você leva para o canteiro essa tela, corta ao meio, dessa forma você está criando 2 painéis de 2,55, de 2,45 por 2,55, e aí eu lanço o meu painel na parede, que está detalhado aí. N1, são 3 posições da mesma tela, que tem 2,45 por 2,55. Eu reduzi de 6 posições para 3 posições, reduzi de 5 regiões de emenda para 2 regiões de emenda. Com isso, aumentei a produtividade da mão de obra e reduzi o consumo de aço. Com uma simples conversa com o fornecedor de tela, levando-se em conta as características que o sistema construtivo tem. Ok? Vamos em frente. Então, quando se trata de pavimento único, nós podemos estabelecer uma regra geral, né? Que o comprimento da tela ela vai ser função do pé direito, como eu havia dito, no Brasil nós temos pé direito que varia de 2,40 a 2,80, portanto, essa variável tem que ser introduzida no momento de fazer a definição do comprimento do painel, né? O pé direito, somo a esse pé direito 0,5 centímetros e multiplico por 2. No caso do exemplo, deu 5,10 metros, ok? Então, eu vou falar para o meu fabricante que eu preciso de um painel de 2,45 por 5,10 metros. E com isso eu não tenho perda de aço no meu canteiro de obra, ok? E a minha produtividade estará garantida. Então, em termos de pavimento único, nós podemos estabelecer isso aí como regra, né? No momento de conversar com o fornecedor, ok? E isso a indústria já entende que é necessário, tá? Porque todo mundo tem que ceder um pouco com relação às características do sistema construtivo. Vamos em frente. Então, pavimento único, o raciocínio é esse aí. Se o pavimento é múltiplo, né? Se são múltiplos pavimentos, nós temos um térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, seja N pavimentos, o raciocínio vai ser exatamente o mesmo, tá? Com algumas considerações adicionais. Por exemplo, qual é a minha necessidade para fazer a armadura do meu pavimento térreo? A minha necessidade, vai ser que tem um pé direito de 2,60 metros, tá? A minha necessidade vai ser o pé direito, portanto, nesse caso, 2,60, dependendo da região, pode ser 2,50, pode ser 2,40, pode ser 2,80, portanto, depende, tá? O pé direito é uma variável. Então, a minha necessidade é o pé direito, somado ao meu pé direito. Nesse caso, eu acrescento 10 centímetros, que é a espessura da laje.
ok? No caso de um pavimento único, eu vou somar apenas 5 centímetros, porque a armadura tem que apenas passar pela positiva da laje, né? Nesse caso, eu preciso somar os 10 centímetros, que representa aí a grande maioria das obras, né? Se a laje for 12, soma isso aí 12, tá? Somado, tá? Então, eu tenho aqui a necessidade embaixo, pé direito, 2,60, somo a ele 10 centímetros, somo a isso aí o meu arranque, que é definido pelo projetista. Quem define o comprimento desse arranque é o projetista, né? Então, nesse caso, como exemplo, como elemento didático, é de 0,40. Portanto, a minha necessidade é o pé direito, 2,60, soma a ele 10 centímetros, somando a isso 0,40, 40 centímetros. Eu tenho uma necessidade de 3,10 metros, ok? Muito bem, então está aqui o painel colocado na minha parede com uma altura de 3,10 metros. Essa é a minha necessidade. O comprimento do painel vai ser a minha necessidade de 3,10 multiplicado por 2. Portanto, eu tenho que ter um painel no meu canteiro de obra com 6,20 metros. Se a gente simplesmente falar para a indústria que você quer uma Q92, o que ela vai fazer é o quê? É te fornecer isso aqui, né? Se você der somente essa informação, o que você vai receber no canteiro de obra é um 2,45. Aí a pessoa fala, bom, mas tudo bem, eu preciso dos 6,20 metros, eu posso cortar um pedaço, complementar em 6,20, pode. Só que você vai cortar 20 centímetros, complementar, e vai ter que emendar esse 20 centímetros com os 6 metros. É mais uma região de emenda. Portanto, você vai ter mão de obra de corte, você vai ter desperdício de material, né? E você vai ter uma posição a mais. É mais fácil eu conversar com a minha indústria, o meu fornecedor, e falar para ele, olha, a minha necessidade de comprimento de painel de tal modo que eu faça 100% do uso daquilo que está chegando de material no canteiro de obra, de 6,20 metros de comprimento. Ele vai entender, vai produzir e vai te fornecer este painel com 6,20 metros de comprimento. Vale lembrar que o 2,45, por uma questão de produção, por uma questão de transporte logística, é de 2,45. Caçamba do caminhão brasileiro tem 2,50 metros. Então, é 2,45 por 6,20, que é levado para o canteiro de obra, quando você recebe. É cortado ao meio com uma tesoura corta vergalhão normalmente, sem nenhum tipo de problema, né? Você vai gerar aí 2 painéis de 2,45 por 3,10 metros. E cada painel deste vai ficar numa determinada posição na sua parede. Então, cada diagonal é uma posição de painel. Então, observe aí o N1, que é 2,45 por 3,10 metros, que é a minha necessidade. Sobre ele, eu tenho um outro N1, que também tem 2,45 por 3,10. Entre os dois, eu tenho um comprimento de ancoragem de 30 centímetros definido pelo meu projetista. E dessa forma, eu não tenho perda de aço, ok? E eu estou garantindo a minha produtividade, o comprimento do meu ciclo, que no parede de concreto, os ciclos são muito curtos, ok? Resumidamente, quando eu vou trabalhar, quando eu vou adquirir um produto tela junto ao meu fornecedor, né, e que a minha obra seja em múltiplos pavimentos, o comprimento do painel vai depender do pé direito, soma ele 10 centímetros, portanto, a espessura da laje, se for 12, soma 12, soma a ele o comprimento de arranque. Quem define o comprimento de arranque é o projetista. E multiplique isso aí por 2.
vai dar o comprimento do meu painel. E com isso, eu não tenho perda de aço, ok? Eu vou em muitas obras em que eu vejo muitos retalhos de armadura pelo canteiro. Isto é um sinal de que o projeto não foi detalhado segundo as características do produto tela soldado, segundo uma conversa com o fabricante, com o fornecedor, tá? Então, esse aço que está jogado ali no canteiro é perda, né? É desperdício, ele tem que ser combatido, né? Por conta de termos um sistema que tem escala grande, ok? Então, vale a pena a gente se atentar, a gente conversar com o nosso fornecedor, fazer essa conversa com ele, pedir um projeto devidamente detalhado em tela, que tenha os seus esquemas de corte, seu quadro de resumo de aço, onde cada painel tem uma determinada posição na forma, seja a laje, seja a parede, ok? Vamos em frente. Então, veja, um outro exemplo aqui, olha. Então, nós falamos aí de um pavimento térreo, né? Um único pavimento, pé direito, soma 5 centímetros, multiplico por 2, vai dar o comprimento do painel. Múltiplos pavimentos, o pé direito, soma a ele a espessura da laje, soma a ele o arranque, vai dar, multiplico por 2, vai dar o comprimento do meu painel, ok? Até então, a gente observou que a gente definiu o comprimento do painel e a gente encaixou exatamente a tela dentro da parede sem nenhum tipo de problema de diagramação, né? Nesse caso aqui, eu estou levantando um outro questionamento que deve ser levado em conta, que é quando, por exemplo, você colocou um painel, colocou o segundo painel, N1, emendou ao primeiro, está lá a região de emenda. A emenda de tela são 2 malhas, tá? Então, a pessoa fala, mas sobrou 60 centímetros. Tudo bem, eu distribuo na emenda. Você está mascarando o desperdício de material. Porque você não precisa de 60 centímetros de emenda entre painéis de tela. Você precisa sobrepor 2 malhas, né? Se a tela tem malha 15, a emenda é 30. Se a tela tem malha de 10, a emenda é 20, ok? Se a emenda foi para uma malha de 15, 32, 33, tudo bem, não há nenhum tipo de problema. Mas quando você começa a sobrepor 40 centímetros, você está perdendo aço, ok? Então, tenha em mente, sobreposição entre painéis de telas deve ser feito pela sobreposição de 2 malhas, tá? Então, N1, primeiro painel, 2,45 por 3,10 metros. N1, o segundo painel, sobreposto ao primeiro, uma determinada região de emenda. Se a tela for Q92, essa região tem 30 centímetros. Um terceiro painel sobrepondo ao segundo, com os mesmos 30 centímetros. Então, quando eu modulei a tela, a gente observa ao lado direito que ficou faltando um trecho para poder botar a tela, ok? Esse trecho tem que ser pensado também. E como é que a gente pensa, como que a gente deve promover o corte de modo a complementar isso que eu estou precisando, e o que sobra eu não jogo fora, eu reaproveito no mesmo projeto. Porque a ideia é essa, se eu vou cortar, o que sobra eu tenho que reaproveitar, ok? Então vamos pensar nessa parte ao lado direito. Eu tenho que encaixar aquilo que está faltando dentro de uma dessas situações de corte, de modo que eu corto, utilizo o que sobrou, eu reaproveito, eu não jogo fora. Por exemplo, essa situação aqui. Então, veja, eu tenho um painel de 6,20 metros, 2,45 de largura, eu corto em 4 faixas, né?
Cada faixa tem 61 centímetros, ok? E eu corto ao meio, eu vou ter aí, 4 faixas de 6,20 metros por 0,61, ok? Então, vamos continuar pensando nele. Vamos separar este painel que a gente acabou de cortar em 4 faixas de 0,61 por 6,20 metros. Eu pego este painel e corto ao meio. Eu vou produzir 8 pedaços de 0,61 por 3,10 metros, tá? Então, eu peguei uma necessidade, que era complementar uma determinada parede, observei um esquema de corte, quais são os cortes, que a gente chama de cortes racionais, optei por um determinado tipo de corte, que é esse que está aqui, e produzi 8 painéis, 8 pedaços de tela de 0,61 por 3,10 metros. Eu levo isso aí para a minha parede. Está aqui a minha parede. Do lado direito está aí o que eu preciso complementar. Eu pego aquele 0,61 e ele está aí, né? Então, eu tenho um painel agora de número N2. Então, quando eu tenho um painel, eu defino as suas características apenas uma única vez. N1, 2,45 por 3,10 metros. Depois disso, eu só coloco N1, N1. E agora eu criei um N2, que é o 0,61 por 3,10 metros, respeitando a região de emenda entre os dois, né? Então, você veja, de 8 painéis, um está aqui. Sobraram 7. Vai ser colocado na mesma parede que venha acima, ou que vai replicar em outra unidade. Então, eu cortei, utilizei, e a sobra eu vou reaproveitar. Então, sempre que eu for cortar, eu tenho que pensar dessa forma, porque senão eu gero perda de aço no meu canteiro de obra. Então, essa é a forma lógica de eu pensar em reaproveitamento daquilo que eu vou cortar, ok? Muito bem. E se essa parede minha tem uma porta e uma janela? Qual é a melhor situação para eu trabalhar com tela aí? Quando o sistema entrou no Brasil, lá em 2007, né, algumas construtoras, eles optaram por criar painéis contornando tanto a janela. Então, ao lado esquerdo da janela, um painel de tela, entre a porta e a janela, um painel de tela, ao lado direito da porta, um painel de tela, depois embaixo da janela, um painel, e a parte de cima, um painel. Ok? Essa não é uma situação boa para poder detalhar. Primeiro, você tem do lado esquerdo uma posição, entre os dois elementos, outra posição, ao lado direito, uma terceira posição, embaixo da janela, uma quarta posição, sobre porta e janela, uma outra posição. 5 posições. Quanto mais posição, menor a produtividade. Aumenta o desperdício de aço por conta da região de emenda. Sem contar que você vai precisar de mais mão de obra, de mais pessoas, para montar essa armadura totalmente retalhada. Né? Porque bota uma, segura aí que agora eu vou amarrar, agora bota outra, segura essa aí para trás que eu vou amarrar. Então, você gera mais mão de obra, mais produção, mais posição, menor a produtividade e perde em material. Tá? Então, isso está comprometendo o nosso ciclo. Se observar ao lado direito, você tem uma imagem. Né? E observe que a tela ela passa direta sobre o vão de janela. Tá? E a pessoa corta, usa a forma como gabarito para recortar este vão de janela. Como está aqui, olha. Ok? Então, aquela minha parede anterior detalhada, você vê que a diagonal, né, ela passa sobre a janela e passa sobre a porta. Ou seja, esse painel está passando por 2
por esses dois vazios, né? E eu uso a forma para recortar a janela. E uso a forma para eu recortar a minha porta. Ok? Então, isso aí me dá produtividade, porque aqui eu tenho só duas posições e apenas uma região de emenda, né? Então, isso me dá produtividade. Isso usa menos mão de obra. E isso promove menos perda de aço. Ok? Então, vão de porta e vão de janela, na maioria das vezes, passa direto sobre o vão de porta e o vão de janela. Ok? Ah, mas aí eu jogo fora isso aí, eu vou perder. Não, não vai perder. Tem que ser pensado sobre o que eu vou fazer com o que sobrou da tela cortada da janela e o que sobrou da tela cortada no vão de porta. Ok? Então, o que eu faço? É isso aqui, olha. O vão de porta, ele tem aí 2,10 m de altura, ok? 0,70 ou 0,80 de altura. Muito bem. A norma 16055 estabelece que encontro de parede com parede, seja canto, ou seja, a situação em T, parede com parede, como é o caso nosso, nós temos um canto do lado direito e aqui do lado esquerdo nós temos uma parede em T com o segmento da outra. Nessa região de encontro, para você garantir que nessa região não ocorra escorregamento da armadura, esse canto tem que ser reforçado. Portanto, isso é norma, ok? Eu vou ter que botar um aço aí. Então, ao invés de eu comprar aço ou tela para poder fazer a armadura desse canto, eu pego lá o meu vão de porta, ok? E coloco nessa região, como a gente vê na foto, e a tela dobrada aí no canto de encontro entre as duas paredes. Aí a pessoa fala, mas tudo bem, meu pé direito é 2,50 m, e a tela, a altura da porta é 2,10 m. Não tem problema, eu vou lá e corto um complemento e penduro na tela que está lá, sem problema nenhum. A armadura principal é a horizontal, nesse caso do reforço, não é a vertical. Então, eu posso fazer emenda, acabou aqui o 2,10 m, eu posso colocar aqui de topo 40 centímetros. Né? Então, eu estou reaproveitando a porta, eu não estou jogando fora. A outra coisa que a pessoa pode falar, mas a quantidade de porta, ela não será suficiente para reforço de todos os cantos. Realmente não. Mas aí, você pede a quantidade de tela que vai servir como reforço, apenas para complementar essa necessidade. E dessa forma, você não perde o vão de porta e você compra apenas aquilo que você vai utilizar. Ou seja, o projeto tem que contemplar essa situação, entendeu? Tanto por isso que eu digo, né, dimensionar e detalhar segundo as características que o sistema requer. Então, o projeto tem que ser pensado dessa forma. E o outro vão de porta está aí ao lado direito. Então, eu vou reaproveitando a minha armadura. Eu não jogo fora esse elemento, ok? Eu não gero desperdício. Aquilo que eu cortei, eu estou reaproveitando e tem que ser pensado dessa forma. E dobrar essa tela. Não precisa criar nenhum dispositivo mágico, como eu já vi em alguns canteiros, a pessoa pega a tela, bota no chão, coloca uma tábua de 30 ou um perfil sobre essa tela, levanta ela na mão para dobrar. Segundo, que você está gerando uma mão de obra desnecessária. E, primeiro, que você gera uma mão de obra desnecessária. E, segundo, que o dobramento dessa tela não será um dobramento que requer aí um ângulo de 90 graus. Tá? Você vai criar um ângulo aí em curva que você, na hora de colocar no reforço, ele vai te criar problema e não solução. Então, você tem no Brasil as chamadas dobradeiras de telas. Né? Isso é produzido no Brasil, esse equipamento. Isso, extremamente em conta, e você vê ao lado esquerdo, você tem uma imagem de uma viga dobrado em tela soldada. Né? Então,
o estribo já está incorporado na tela. Dobrou, está pronto o pilar. E ao lado, a outra imagem é uma telha W, né? Então, do lado direito é um pneumático, do lado esquerdo é uma mesa manual, que dobra sem nenhuma dificuldade. E com isso você tem produtividade nessa etapa também. Vamos em frente. Muito bem. Nós temos deve-se tomar muito cuidado quando você tem aí os canto vivo, né? De porta, de janelas, né? Esses cantos vivos aí deve ter uma tensão especial, porque em canto vivo nós temos concentração de tensão. E se a gente não combater essas tensões por intermédio de uma armadura, nessa região vai abrir uma fissura, como aconteceu nessa foto, né? E aí, isso aí você não conserta mais. Ela vai passar a vida trabalhando. Esfriou, encolhe, aqueceu, expande e assim vai, né? Então, para que isso não aconteça, a 16055, assim como a 6118, ela estabelece que esses cantos vivos devem ter uma armadura de 45 graus, uma armadura de reforço, para evitar que ocorra esse tipo de patologia, né? Ou seja, possíveis patologias, a gente pensa em projeto, né? A gente não espera acontecer para depois atuar de uma forma corretiva. A gente tem que pensar em projeto atuando de uma forma preventiva, ok? Eu estive numa obra na Colômbia, né, quando a gente começou esse... João, Oi, pode falar. Desculpa te interromper, mas a gente está com um limitezinho de tempo. Você está finalizando? Estou finalizando. Ok. E na obra, né, tinha no meio da parede tinha uma armadura, e a gente perguntou, escuta, por que essa faixa de tela adicional? Ele falou, porque aí a gente sabe que é um lugar potencial de aparecimento de fissura, a gente já trata já direto em projeto. Então, preventivo, né? E no caso dessas cortes de armadura de janela, o que eu faço com elas? Isso aqui, olha. Eu corto, né, em cruz, conforme está do lado esquerdo. Com isso eu gero 4 pedaços. Cada pedaço é colocado em um canto da janela, combatendo as tensões. Vai ser suficiente para todos os cantos? Não, mas aí eu penso em complementar isso com um fornecimento de aço adicional. Mas eu estou usando a janela que eu cortei. Ou eu faço isso, corto o meio desse jeito, novamente em cruz, 4 pedaços, um em cada canto. Então, eu estou reaproveitando aquilo que eu estou cortando. O meu desperdício é mínimo, ok? Então, observe o seguinte, aqui, a partir de uma situação de interferência, a parede de concreto tem como característica o elemento laje fundido com o elemento parede, monolítico. A armadura da laje é passante. Tá? Você observa a parede do pavimento de baixo é o vermelhinho, sobre ele está passando a diagonal azul, que é a tela. Bacana, porque isso aí dá uma produtividade grande, facilita muito o detalhamento, mas também traz um problema. Quando eu vou posicionar a armadura da laje, observe que nessa região de arranque eu tenho os fios na outra direção, porque a tela é um elemento soldado nas duas direções. E aí eu tenho a interferência desses fios com a tela, né? Aí eu vou ter que ir lá cortar, portanto, eu vou gerar mão de obra e eu vou gerar perda de aço. É mais fácil conversar com a indústria para produzir essa região, o chamado franjão. E com isso eu elimino essa interferência, eu elimino a perda desses 2 fios, que numa obra grande pode significar algo bastante interessante, tá? Então, você veja que a armadura do pavimento superior está colocado aí, ok?
Então, é uma interferência que a gente tem que tomar cuidado. Veja só essa parede da esquerda detalhada, tá? Eu tenho a laje aí que eu falei, agora a parede que está abaixo dessa laje. Então, está aqui. Observa as diagonais, cada painel, passando direto sobre vão de janelas, de esquadrias, né? Cada painel tem o seu número, né? Painel diferente, número diferente, ok? Isso é um detalhamento de uma parede, você vê lá, elevação da parede 36, simétrica parede 17. Então, você tem que ter essa relação, entendeu? Aquilo que a gente vai cortar, como a gente vai cortar, o projeto ele tem que contemplar isso, o que vai ser cortado, como vai ser cortado e como vai ser reaproveitado aquilo que está sobrando, né? Então, isso nós temos colocado na legenda aqui, né? Ou seja, o esquema de corte indica o que vai ser cortado, o que vai ser reaproveitado e aonde. Então, o projeto tem que contemplar isso, ok? Para orientar a produção. E aqui nós temos um detalhamento, né, da parede, né? Por exemplo, aqui no lado esquerdo tem a posição N1, N2, portanto, né, painel na posição N1, N2, N3, N4, N5, o tipo de tela, uma Q138, a quantidade em cada posição são 13, a dimensão do painel 245 por 6, você vê que tem painéis com dimensões diferentes, porque eles foram cortados. Então, fica fácil eu organizar a minha frente de produção. E veja, a logística é extremamente importante, né? Se eu tenho a tela detalhada dentro da parede, cada painel em que posição vai, se eu tenho a quantidade de cada posição, eu posso montar, né? Minha central de aço está lá no meio, né? E aqui embaixo eu tenho um radier que eu vou começar a montar essa armadura. Então eu posso criar um lote e transferir esse lote já completo para a frente de produção. Eu sei quantas telas irão numa posição, na outra. Então eu monto esse pacote e mando para a frente de produção. Está devidamente identificado. Então, quando chega lá, a pessoa abre isso, pega o painel número tal, vai estar na posição tal, ele só vai montando, né? Então, muito cuidado com a logística, porque não dá para o cara, esqueci um painel, vamos voltar lá no almoxerifado, está prejudicando o ciclo, né? Montar uma central para poder fazer essa montagem de pacote. Então, você tem aqui uma centralzinha onde você tem as telas do radier, as telas da parede, as telas dobradas, o vergalhão que vai ser complementar. Então, se eu tenho o detalhamento, se eu tenho a quantificação, eu monto isso aí, né, nessa parte do meio e alimento a minha frente de produção. Ok? Finalizando, aos projetistas, né, tudo isso que eu falei aí, hoje nós temos um software do IBTS que faz o detalhamento conforme eu apresentei. Você vê que ele faz aqui laje maciça, laje nervurada, faz parede de concreto, enfim. Ele faz as elevações, que é uma coisa muito fácil, muito importante. Ou seja, tudo isso que eu falei hoje, faz parte de uma ferramenta, de um software, ok? Que está à disposição, é gratuito, está no site do Instituto. Eu queria deixar como última informação, essa aqui que eu acho que é extremamente importante, né? O material com certificação significa dizer que ele passa pelo processo de controle desde a sua matéria-prima até o produto acabado por entidade de terceira parte independente, ou seja, uma certificadora acreditada pelo Inmetro. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, né? O Brasil, hoje, nós temos uma quantidade grande de fabricantes de telas soldadas. Tá? Isso é legal, porque estimula a concorrência, né? Mas que tipo de produto está sendo produzido? Né? Essa é uma outra preocupação. O que acontece? O vergalhão, a barra de aço, ela tem certificação compulsória. Portanto, um vergalhão, para ser usado no Brasil,
ele tem que ter uma certificação obrigatória. É obrigado o produtor ter uma certificação Inmetro, tá? Que passa sempre por processo de revalidação. A tela soldada, a certificação é voluntária. Portanto, o fabricante não precisa comprovar, não precisa oferecer certificado para o consumidor. Isso é um perigo. Em 2015, eu fiz um levantamento, preocupado com isso, com relação ao mercado. Então, como eu disse, o vergalhão é compulsório, a tela é voluntária. E olha o que deu em 2015. 71% das amostras tinha algum tipo de não conformidade. Eu repeti esse trabalho em 2019. Foi para 79%. É um número extremamente alto. Por quê? Porque certificar o produto depende do fabricante. Se ele quer, ele faz. Se ele não quer, ele não faz. Como custa um certo dinheiro, ele abre mão. Como isso não é exigido, ele deixa quieto, né? Então, é preocupante. Então, sempre, você, consumidor, né, sempre solicite o certificado de qualidade da tela soldada. Dessa forma, você está protegido com relação à qualidade do produto. É direito seu, ok? Não compre gato por lebre. Fico à disposição, tem meu e-mail, meu telefone, e estou à disposição. Obrigado a todos. Oi, João. Seguinte, como a gente já está no limite do tempo, eu vou fazer só uma perguntinha para você. Fique à vontade. Aí eu, de antemão, já peço que todos aqueles que as perguntas não forem respondidas agora durante o debate, que mandem o e-mail ou te pergunte através do telefone, você deixou seus contatos disponíveis, né? Sim. Aí eu vou até conversar com você aqui na telinha menorzinha, para que quem quiser anotar, anote aí os seus dados. Meus parabéns, a palestra foi extremamente explicativa, até algumas perguntas que ocorreram, elas foram respondidas no decorrer da sua palestra, inclusive sobre essa questão da certificação na qual você abordou no final. Muita gente te parabenizando pela palestra, te cumprimentando, muita gente aqui dizendo quão instrutiva foi a palestra, viu? A primeira pergunta, o pessoal está perguntando sobre a questão, aí eu vou condensar, tem várias perguntas parecidas, sobre a questão dos fabricantes de tela. Eles estão querendo saber se há possibilidade dessas telas já virem cortadas da indústria de acordo com o projeto estrutural e se tem essa possibilidade, se isso depende da quantidade que você vai precisar dessas telas. E também se há a possibilidade disso vir em kits. Ok. Com relação a kit, né, é difícil. É bastante difícil fornecer um kit para ser desmontado e utilizado no canteiro de obra. É bastante problemático em termos de indústria, né? Agora, com relação às telas cortadas, realmente podem ser fornecidas cortadas, né? Com uma atenção, não pode ser cortado, nenhum projeto pode ser cortado 100% das telas, tá? Então, algo que é bastante racional, bastante produtivo, é algo em torno de 70% pode ser fornecido, pode ser cortado pela indústria, tá? Os outros 30%, por uma questão de logística, de canteiro de obra, uma série de outros fatores, deve ser cortada no canteiro de obra, ok? Então, pode ser fornecido, basta conversar com os fabricantes, né? Esse tipo de serviço depende do fabricante. Agora, com relação a limitações para o fornecimento, eu não saberia dizer para você, não daria para eu unificar isso, porque nós temos diversos fabricantes no Brasil, mas eu sei que pode ser fornecido tela cortada, ok? Ok.
João, agradeço demais a sua palestra, foi excelente, inclusive tem muitas pessoas perguntando se terão outras palestras sobre a questão de telas, sobre as telas soldadas, e eu vou colocar isso como uma atenção para o pessoal que está participando do movimento, se não há alguma outra palestra planejada, que ela seja planejada, tá bom, João? Ok. Eu acho que está aí o meu telefone, meu e-mail, aos ouvintes, fiquem à vontade para me ligar no celular, para me mandar e-mail, estou à disposição para poder ajudar, contribuir, colaborar, porque o interesse nosso é que o aço que é adquirido seja usado da melhor forma possível dentro do canteiro de obra, né? E que essas orientações que eu passei devem ser respeitadas. E que no caso do Instituto, e bem como dos fabricantes associados do Instituto, né, eles têm aí a possibilidade de oferecer treinamento, capacitação, e, enfim, de interagir com o consumidor de modo a atender as necessidades deles como um todo. Então, fica aí meu telefone, meu celular, meu e-mail, e estou à disposição, pode me ligar sem nenhum problema, eu estou aí prontinho para atender e desatar qualquer nó que possa ter no andamento do fornecimento, do detalhamento do projeto. Mas tenha em mente isso tudo que eu falei, isso representa muito para o sucesso da obra, mas muito, ok? Muito obrigada, João. Tem mais uma pessoa perguntando sobre onde o material ficará disponível. Eu coloquei o link aí do YouTube. Agradeço. Esse foi mais um curso do Movimento Todos pela Construção. É um movimento da BCP, do SNIC, da Construliga, da Etos e do Sebrae. Agradeço a todos, agradeço a você, João. Um grande abraço, viu? Ok, obrigado a todos. E um bom dia. Um abraço, bom dia para todos. E se cuidem, fiquem em casa, se cuidem com relação a essa pandemia que não está fácil. Ok, obrigada.